Quero estar te convidando a ler aqui em Lucas 5, para a gente começar a nossa história aqui em cima dessa passagem que todo mundo já conhece, e por isso fica até mais fácil da gente trabalhar. Eu vou ler a partir do 3 para economizar tempo aqui. Fala assim, 5:3, Lucas 5:3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sob a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Você percebe que quando Jesus se encontra com Pedro, não só com Pedro, mas com todos os pescadores ali, os 4, você percebe que Jesus imediatamente libera sobre eles um decreto a respeito de quem eles seriam. Eles nem começaram o processo deles de aprender com Cristo, e Jesus já falou para eles: eu vou fazer de vocês pescador de homens. Ele já decretou sobre a vida deles antes que acontecesse. E quando a gente fala a respeito de propósito, automaticamente já vem a pergunta. As pessoas, elas estão sedentas para saber como que eu faço para descobrir esse tal de propósito. E não tem uma outra forma de você descobrir o seu propósito senão que você esteja ligado na fonte. Não existe uma outra forma de você alcançar o seu propósito senão você perguntar para aquele que te criou. Não tem como ser diferente disso. Você percebe que o fato de nós estarmos ligados com a fonte faz com que a gente evoque o Salmo 1 nas nossas vidas. Lá no Salmo 1 fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebe que é uma progressão que vai diminuindo a cada vez mais. E ele fala: antes ele medita na lei do Senhor, e na sua lei ele tem o seu prazer. Ele será como uma planta plantado junto de um ribeiro. E quem que é esse ribeiro? Quem que é esse rio? Que ele continua dizendo assim: as suas folhas não murcharão, e na estação certa ele dará o seu fruto, e tudo o que ele fizer prosperará. O fato de você estar ligado na fonte, o fato de você estar com as suas raízes dentro desse ribeiro, faz com que você viva os seus propósitos, sem precisar se esforçar. A palavra de Deus diz assim que a árvore que não dá fruto precisa ser cortada e lançada fora. Por quê? Porque ela não está cumprindo com o seu propósito. Ela está simplesmente ocupando um espaço ali que era para ser de uma outra árvore frutífera. Quem entende de terra sabe disso. Uma árvore que está ali só ocupando espaço, ela tem que ser cortada para dar espaço para uma outra que vai frutificar. É assim que funciona. E tudo o que Deus fez foi feito para prosperar. E a nossa prosperidade é viver aquilo que Deus decretou sobre as nossas vidas. E dessa forma, entendendo que nós somos os únicos seres que foram criados parte espiritual e parte física. Os únicos seres que você vai encontrar por aí somos nós. Da parte física, Deus tirou nós do pó da terra.
E da parte espiritual, ele soprou o ruá, o sopro de Deus sobre as nossas narinas. Então você percebe que a dinâmica, ela conclui a partir desse pensamento. Porque todos os dias, na viração do dia, Deus ele descia para conversar com Adão. Só que não era simplesmente jogar a conversa fora. O que Deus estava fazendo naquele momento era alimentando espiritualmente Adão. Mas como assim? Se você se lembrar lá do deserto, quando Jesus ele embate com Satanás, ele fala para o diabo assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por um lado, Deus alimentava o homem espiritualmente com a palavra que sai da sua boca, todos os dias, assim como você come todos os dias, você toma café da manhã, almoça, janta, Deus descia sagradamente todos os dias no mesmo horário e alimentava o homem. E da mesma forma, com relação ao lugar da onde o homem veio, ele falou: de tudo que tem aqui no jardim você pode comer, exceto da árvore que está ali no meio. Que aí já não é mais a respeito de comida física, é a respeito de você querer ter uma autonomia que não é para você. E aí você percebe essa questão de você estar ligado na fonte, é o que determina se nós vamos viver o nosso propósito e se nós vamos estar vivos sequer. Porque o que acontece se eu pego essa árvore que cresceu da terra e arranco ela da terra? Essa árvore morre. E o que acontece com um peixe se eu pego esse peixe e tiro ele do mar? Ele morre. E o que acontece com o homem se eu pego esse homem e tiro ele de Deus? Ele está morto. Então, da mesma forma que a árvore precisa da terra, que o peixe precisa da água, o homem precisa de Deus. Nós necessitamos estar diante da vontade de Deus. Nós precisamos todos os dias, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos se alimentar da palavra de Deus. E nunca se ouviu um tempo onde as pessoas estivessem necessitando tanto da palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus é tão pregada e tão facilmente ouvida. Hoje em dia você pode escolher de quem que você quer ouvir a palavra. Hoje em dia, se você faltou no culto, depois você vai lá na internet e acessa a mensagem de tal dia, o dia que você quiser. Se você não gostar da palavra do Júnior Brito, você vai lá e procura do pastor que você gosta de ouvir. Então ninguém vai poder chegar e falar assim: ó, eu sou um crente desnutrido porque faltou palavra. Tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje é por causa da nossa própria escolha. Nós não vamos ter o direito de chegar diante de Deus e reclamar com relação a isso. Isso tem sido um fardo para nós, porque da mesma forma que quando eu estou desligado das minhas raízes físicas, para pensar a respeito de um algo bobo, o como que muitas das vezes nós sintetizamos aquilo que era para ser natural. Uma vez eu ouvi um médico falando isso, um médico que é pastor, e eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim: quando você escolhe comer um doce do que comer uma fruta, você está deixando de glorificar a Deus. Não é simplesmente uma questão de gosto ou de querer. É uma questão de que isso daqui te alimenta, isso daqui não te alimenta. Esse doce, esse produto industrializado, ele é sintético. É tudo sintético. Não tem nada que Deus criou aí. E é como se você estivesse optando por falar: eu quero aquilo que não é de Deus, eu quero aquilo que é sintético e que eu sei que não vai trazer nenhum benefício para mim, mas é o que eu quero. Então hoje em dia o que nós vivemos é desse jeito. Nós preferimos aquilo que é sintético do que aquilo que é real. E aí a ciência, ela prova para a gente de uma forma que parece tão incrível, né, que se você andar com os pés no chão, na terra, né, isso aumenta a sua imunidade, isso diminui o seu estresse, diminui o cortisol. Nossa, que grande descoberta, né? Se nós estamos ligados com o lugar de onde a gente veio, é claro que nós vamos estar sendo beneficiados disso.
Se você sai no ar livre, se você toma a luz do sol, é claro que você está sendo beneficiado disso. Mas qual que é o problema? A cada dia mais nós temos vivido a nossa vida sintética. A gente dorme de ar-condicionado por causa do calor e toma banho quente por causa do frio. Porque as coisas têm que se adaptar ao jeito que a gente gosta. O que a gente não sabe, que não se leva em consideração, é que a nossa saúde ela está indo por água abaixo por causa que a gente está optando pela nossa vida sintética. Não é verdade? Para a gente continuar, eu vou estar te convidando a abrir sua Bíblia lá em João, no Evangelho de João, lá no último capítulo. Eu vou ler também a partir do verso 3. Fala assim, João 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. E perguntou Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam: não. Então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. O verso 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Parece que as coisas estão se repetindo, né? Só que quando a gente chega aqui em João 21, a gente está vivendo como se fosse o fim da história. Quando Pedro ele fala para os outros discípulos: eu vou pescar, a gente está vivendo ali num contexto onde Jesus ele foi morto, e aparentemente o meu ministério de pescador de homens foi por água abaixo junto com a morte de Jesus. E muitas das vezes isso que os discípulos estavam vivendo ali é a mesma coisa que talvez você esteja vivendo. Porque você ouviu uma palavra da parte de Deus, você tem uma promessa da parte de Deus, você viu um decreto de Deus, só que antes mesmo que aquilo se concluísse na sua vida, você viu ir por água abaixo. Você falou: nossa, eu não tive nem o prazer de ver acontecer, e já acabou. E era exatamente isso que estava passando na mente dos discípulos naquele momento. Acabou, a gente teve o nosso momento de glória, andamos com Jesus, fizemos tudo o que tinha para fazer, mas acabou, ele morreu. E juntamente com ele, morreram todas as promessas, tudo aquilo que ele falou a nosso respeito, acabou tudo. E você vê eles voltando a praticar aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus. É como se eles falassem assim: vamos voltar a ter a nossa vida normal de sempre, antes de Jesus ter entrado na nossa história. Só que tem um problema: depois que Jesus ele entra na minha história, nunca mais as coisas vão ser como eram antes. Não tem como eu ignorar, não tem como eu fingir que não aconteceu. Eu sempre falo que você se encontrar com Jesus é como você trombar com um ônibus e você sair do mesmo jeito. Não tem como. Depois que Jesus ele aparece na sua vida, ele muda totalmente a sua mente. Como que Pedro agora ele coloca a cabeça no seu travesseiro e vai dormir pensando que ele é pescador, sabendo que Jesus falou para ele: eu vou fazer de você um pescador de homens. Você é pescador de homens. E da mesma forma fica gritando no seu ouvido aquilo que Deus fala a seu respeito, mas você fala: mas eu não estou vendo nada acontecer, mas está indo exatamente ao contrário daquilo que eu esperava. E aí Pedro toma uma decisão, fala: cansei de ficar aqui esperando, ficar aqui sem fazer nada, a vida continua, Jesus morreu e a gente tem a nossa vida para viver, então vamos correr atrás do prejuízo. E ele foi pescar, e mais uma vez, conforme a gente leu lá em Lucas, eles pescam a noite inteira e eles não pescam nada. Parece até um filme, né? Que repete algumas cenas. Quando de repente Jesus aparece na praia. E
E parece que Jesus ele já sabe tudo o que está acontecendo ali, né? A frustração deles. E Jesus pergunta para eles: tem alguma coisa para comer aí? E eles falam não. Eles nem emendam muita conversa. É tipo, não, pronto, acabou. Só que é interessante que por mais que eles não tinham peixe, Jesus já tinha, né? E ele faz a mesma coisa que ele fez da primeira vez que ele se encontrou com os discípulos. Lança a sua rede para tal lugar. E da primeira vez, Pedro ele falou assim: eu já fiz tudo o que dava para fazer. A gente já pescou a noite inteira e eu sei que não tem nada para fazer. Mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Isso é o que a gente chama na teologia de rema. Rema é quando você anda sobre uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Se você for segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que você quer, você vai continuar quebrando a cara do mesmo jeito. Porque ele já tinha testado, ele já tinha visto de todas as formas e ele viu que não tinha peixe. Aquele dia o mar não estava para peixe. Mas quando Jesus falou, lança a rede para o outro lado, ele foi e falou: vamos lançar, né? Fazer o quê? Perdido já está, né? E quando ele lança a rede, e eles percebem que tem tanto peixe ali, que eles não estão dando conta de puxar, ele fala: eu já vi essa história acontecer outra vez. E imediatamente João fala: é o Senhor. E Pedro nem espera para ajudar o pessoal a puxar a rede. Ele já se joga no mar e vai para a praia para ter com o Senhor. Você percebe que muitas das vezes você fica colocando ponto final aonde Jesus não falou que acabou ainda. Na sua mente, na sua cabeça, você fala: não tem mais o que fazer, eu já fiz de todas as formas, já fiz de todos os jeitos, não tem mais como. Só que só acaba quando ele fala que acabou. Enquanto ele não falar que acabou, não acabou. Ah, mas eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Não é para sentir. Talvez você nem vai ver. E não é porque você não está vendo que não está acontecendo. As coisas mais miraculosas da vida acontecem sem você saber como acontece. Você sabe como que gera uma criança dentro do ventre de uma mulher? Você sabe como que uma semente brota no ventre da terra? As coisas mais miraculosas acontecem sem que a gente veja, mas a gente tem certeza que acontece, porque a gente vê o resultado. E com Deus não é diferente. Aquilo que Deus ele te prometeu não precisa estar escancarado, porque senão não seria uma promessa, seria uma coisa evidente. E é justamente de Deus, porque você sabe que por você, pelas suas condições, não existe a possibilidade. Se você tivesse condições por si só, você saberia que foi você que fez. Mas por você saber que não existe a possibilidade, que você não tem condições por si só, aí você tem certeza que o negócio é de Deus mesmo. Aí o pastor William, ele olha e fala assim: como que uma igrejinha desse tamanho dá conta de construir uma igreja daquela que está sendo construída ali? Aí a gente olha para as nossas condições, a gente faz o levantamento financeiro da igreja, a gente fala: a conta não fecha não, o negócio não bate, tem alguma coisa que não é matemático aqui. Aí você começa a falar: é Deus mesmo, não tem como a gente falar outra coisa, não tem para quem eu colocar a culpa. E você percebe que nessa forma da gente enxergar as nossas incapacidades, não é nem a respeito de Deus, porque Deus ele tem certeza de tudo, ele não duvida de nada. O problema é a nossa crença mesmo, é a forma como nós nos vemos. Porque apesar daquilo que Deus já falou a nosso respeito, nós continuamos vivendo a partir daquilo que nós achamos de nós mesmos e não daquilo que Ele fala. Tem até uma frase, se eu não me engano, do Oscar Wilde, que ele fala que viver é uma das coisas mais difíceis, porque a maioria das pessoas apenas existe. E nós não fomos chamados para existir. Nós fomos chamados com um propósito em específico.
Ah, Júnior, mas eu já estou muito velho. Ah, mas eu estou muito novo. Ah, mas eu não tenho condições. Ah, mas da família que eu vim. Eu não sei se você não entendeu ainda que eu não estou falando a respeito de você. Eu não estou falando da sua capacidade. Eu estou falando do que Deus viu em você. E a Bíblia é recheada de personagens que viveram essa mesma situação. Por quê? Porque são seres humanos, assim como eu e como você. Você vê na história de Gideão, que quando o anjo se apresenta para Gideão, o anjo já chega falando: Deus é contigo, varão valoroso. Aí Gideão fala assim: quem, eu? Ele olha para ver se não tem ninguém por perto, que ele fala: você deve estar falando com a pessoa errada, porque das tribos de Israel, a minha tribo é a menor, e dentro da minha tribo, a minha família é a menor, e dentro da minha casa, eu sou o menor. Então você deve literalmente estar falando com a pessoa errada. Então muitas das vezes você quer questionar a Deus a respeito daquilo que Deus está falando a seu respeito. Muitas das vezes pelo fato daquilo que você acha, pelas suas próprias experiências negativas, pelas suas falhas, pelas suas incompetências, pela sua falta de conhecimento, você acaba falando: eu acho que Deus estava errado. Eu acho que Deus errou quando Ele me chamou. Quando Ele falou que eu ia ser pescador de homens. Era para ser outra pessoa. E talvez até por algo que alguém colocou em cima de você. Você lembra que Davi, dentro da sua casa, ele era a última das últimas opções. Quando não tiver mais ninguém, aí você confere mais uma vez, se não tem ninguém, aí você chama Davi. Aos olhos de Jessé, Davi era o criador de ovelhas. Aos olhos de Jessé, Davi era o marmiteiro que entregava a marmita para os seus irmãos. Só que aos olhos de Deus, Davi era o rei de Israel. Não importa o como você se enxerga, não importa o como as pessoas, o que as pessoas falam quando elas apontam o dedo para você. Importa o que Deus fala ao seu respeito. Porque Ele é o único que tem a competência e capacidade para me discernir. Você é o que Deus diz sobre você. E aí você fala assim: nossa, é a história de Pedro, como é que fica? Como é que fica o pescador de homens? Porque parece que as pessoas elas não conseguem entender como que as coisas funcionam, né? Jesus treinou os discípulos o tempo todo para que eles pudessem dar conta sozinhos. Só que quando Jesus saiu, aí parece que eles falaram: agora não tem mais o que a gente fazer, porque a gente precisa de Jesus. Ele precisava estar aqui falando o que era para a gente fazer. E você percebe que esse pouco tempo que Jesus passa depois da ressurreição dele, Ele simplesmente faz um alinhamento ali, e quem sabe na cabeça deles, mais uma vez, eles falam: agora Jesus vai fazer o negócio dar certo. Agora Jesus vai trazer o reino de volta para Israel. Só que Jesus, Ele simplesmente alinha tudo aquilo que Ele quer e se manda. Só que Ele deixa uma coisa garantida. Ele fala assim: ó, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A partir de então, eu gosto muito do final de Lucas, de Marcos, porque esses mesmos discípulos que ficavam na dependência de Jesus, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, agora lá no último capítulo de Marcos, eles já não estão mais na espera. O último verso termina falando assim: e os discípulos saíram, e o Espírito de Deus cooperava com eles. Já não é a respeito do que Deus está mandando fazer, eles já sabem o que tem que fazer. Agora é o contrário. Se antes Jesus ficava fazendo as coisas para eles, agora não, eles fazem e o Espírito assina embaixo. Se vocês profetizam cura, eu vou e curo. Se vocês determinam um milagre, eu vou e faço o milagre acontecer. Eles se tornaram os pés de Deus, eles se tornaram as mãos de Deus. Jesus não precisava mais estar presente, porque aqueles que eram seus representantes estavam por aí.
Isso fala o que é a nosso respeito. Você percebe lá em Atos 2, que é a concretização daquilo que Jesus tanto falou, porque não fazia o mínimo sentido mesmo. Se você parasse para pensar, se você conhecesse o Pedro, você realmente ia concordar que Jesus devia ter errado mesmo. Pedro, ele era o cara mais instável que existe. Falava pelos cotovelos. Pedro, ele é o apóstolo que mais fala dos 12 discípulos. Ele fala mais do que todos os discípulos juntos 3 vezes nos 3 evangelhos. E aí talvez você fale assim: nossa, Júnior, mas por que então Jesus não curou Pedro para que ele se tornasse um cara mais, falasse menos, trabalhasse a oratória dele, para que ele conseguisse se conter? Isso aqui fala muito a respeito daquilo que eu o tempo todo estou falando aqui para vocês. Até aquilo que você chama de defeito, Deus chama de características especiais para um fim específico. Quando você chega lá em Atos 2, esse mesmo Pedro que falava pelos cotovelos, agora os discípulos estão sendo compelidos ali por uma multidão que não está entendendo nada que está acontecendo com a descida do Espírito Santo. E esse mesmo Pedro que só falava ladainha, que uma hora falava, daqui a pouco desfalava, que uma hora dizia que ia fazer, daqui a pouco fazia ao contrário, não dava nem tempo de Jesus tentar fazer alguma coisa. Na hora que Jesus ia falar, não faz, Pedro, Pedro já tinha cortado a orelha de alguém. Só que esse mesmo Pedro, totalmente instável, emocionalmente falando, é esse mesmo Pedro que se levanta no meio daquela multidão e começa a pregar o evangelho. E naquele mesmo dia, mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor. Esse mesmo Pedro instável, que não podia confiar naquilo que ele fala, porque ele falava que ia, daqui a pouco ele falava que estava com medo e não ia mais. Ele falava que ele dava a vida por Jesus, daqui a pouco ele estava negando a Jesus publicamente. Esse mesmo Pedro, agora onde ele passa, a sombra dele vai curando as pessoas que estão ao seu redor. Ele entendeu o sentido de se tornar um pescador de homens, e na cabeça dele agora não faz o mínimo sentido ele gastar a vida dele sendo um pescador de peixe. Não faz mais sentido, não tem como eu negar a minha realidade. Não tem como eu voltar para trás depois que eu experimentei isso. E mais uma vez eu repito, você não foi chamado para existir. E tem muita coisa que precisa ser quebrada aqui. A gente tem uma mentalidade evangélica de ser abençoado, mas o que Deus ele quer para você não é que você seja abençoado, é que você seja a bênção. A gente tem uma mentalidade religiosa a respeito de oração, e você percebe que Jesus ele era um homem de oração, mas ele não foi conhecido pelas orações incríveis que ele fez. Ele foi conhecido pela resposta de oração que ele era para os famintos, a resposta de oração que ele era para os leprosos, para aqueles que precisavam de cura, para aqueles que precisavam de um pai, para aqueles que precisavam de um Deus. Nós não fomos chamados para fazer uma oração, nós fomos chamados para ser resposta de oração. A igreja do Senhor, ela continua sendo a mesma igreja dos discípulos. Nós não fomos chamados para falar da palavra, nós fomos chamados para ser a palavra, para viver a palavra. E quando eu falo de viver a palavra, não tem como eu não falar a respeito de João Batista, porque se tem uma pessoa que encarnou o seu propósito, foi João Batista. Eu já estou finalizando. João Batista, ele era da linhagem sacerdotal, mas ele abriu mão de ser um sacerdote para ser um pregador no meio do nada, no meio do deserto, sem nome, sem placa, sem nada. E quando as pessoas iam para perguntar quem que ele era, todo mundo queria saber quem que é esse homem louco. Um dia o povo saiu do deserto e foi para a cidade, mas quem que é esse homem que consegue atrair as pessoas da cidade e levar de volta para o deserto? Que saciedade é essa que essas pessoas têm? Que necessidade essas pessoas têm? Que elas não estão encontrando a presença de Deus na cidade para elas voltarem para o deserto. E as pessoas perguntavam: quem que é você? Você é Elias? Você é o Cristo? E João, ele viveu o propósito dele de uma tal maneira que ele já não tinha mais nome. Ele já não falava: eu sou o João Batista. João Batista é como as pessoas o chamavam.
Ele falava: eu sou a voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o seu Redentor. Ele se tornou a profecia ambulante. Ele se tornou Isaías, a profecia de Isaías 40. Eu sou a voz do que clama no deserto. Essa era a resposta que ele dava para as pessoas. Eu não tenho vida, eu não tenho intenção, o que eu vivo é aquilo para o qual eu fui designado. Ele se tornou o próprio propósito dele, ele se tornou a profecia em pessoa. E para fechar aqui, eu gostaria de terminar com uma frase do pastor Bill Johnson. Ele fala assim, que muitos de nós não estão num caminho, e sim numa rotina. Nós confundimos conforto com paz, crença com fé, riqueza com bênção e existência com vida. E mais uma vez eu quero finalizar retificando aqui para você: Deus não te chamou para existir. Deus, Ele te chamou para a vida. O mesmo João, ele vai falar assim: a vida eterna eu encontrei ao te conhecer. Jesus, Ele não veio para que você tenha existência, Ele veio para que você tenha vida, e vida com abundância. Ele não veio para que você tenha uma existência que daqui a pouco acaba. Ele veio para que você tivesse vida eterna. E a nossa vida eterna, ela está interligada com aquilo que eu preguei na quinta-feira. Porque nós estamos tão preocupados com aquilo que a gente vai reter, conforme está escrito lá em Eclesiastes 3, existe um tempo de juntar e um tempo para espalhar. Aquilo que você junta, a traça e a ferrugem vão correr, mas aquilo que você espalhar vai durar para sempre. Você pode morrer, você pode passar, aquilo que você espalhou vai durar para sempre. E só para fechar, eu me lembro de um rapaz que eu evangelizei lá em Franca. E esse rapaz, quando eu conheci ele, ele estava totalmente sem expectativa de vida. Ele era um jovem de 20 e poucos anos. Ele já tinha 3 filhos, um com cada mulher, e nenhuma delas era a esposa dele. Ele era usuário de droga. E na situação atual, ele dizia assim: eu tenho um tanto de dívida que meu salário não paga. E ele falava: eu não tenho sentido, não tenho motivação para viver. E ele começou a se encontrar com Deus. E numa dessas, o pessoal da igreja dele fez um culto na casa dele. E ele pediu para mim ir, e eu fui com a Esther. E eu nunca esqueci daquilo que ele falou naquele culto. O pessoal deu uma oportunidade para ele falar, e ele falou um pouco a respeito do como que estava a vida dele sem Deus. E ele falou a respeito do como que ele se sentia agora que ele teve um encontro com Deus. Ele falou: quando eu não conhecia Deus, parecia que a minha vida tinha acabado, não tinha mais sentido, não tinha mais objetivo, não tinha expectativa, e parece que realmente tinha acabado. Ele falou: mas quando eu conhecia Jesus, parece que eu abri uma porta. E quando eu abri essa porta, tinha uma grande escada, com tantos degraus que eu não podia ver o fim. E eu não tinha pisado nem no primeiro degrau ainda. A nossa vida com Deus é exatamente dessa mesma maneira. A gente pensa que a gente já fez de tudo, a gente pensa que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer. Mas quando você abre, quando você acessa aquilo que Deus tem preparado para você, você se sente exatamente dessa forma. Eu mesmo me sinto dessa forma hoje. Eu olho para mim e eu falo assim: eu não vivi 1% daquilo que Deus tem reservado para mim. E olha que eu estou me esforçando, hein? Mas aquilo que Deus tem para você é muito mais do que você tem pedido, pensado, ou sequer consiga imaginar. Infinitamente mais. É por isso que não adianta eu ficar tentando imaginar. Eu simplesmente tenho que me ligar com a fonte e me permitir que a vida dele venha suprir a minha. Que ele venha, conforme a gente cantou aqui na primeira música, que ele venha me invadir com a sua própria vida. Porque realmente de mim a minha vida não tem sentido. Por mim a minha vida não tem propósito.
é sempre a respeito dele. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.